Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares e que Ele continue os abençoando. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. A nossa natureza humana. Todos nós temos uma natureza humana. Somos carne, sentimos fome, sentimos frio, sentimos calor, sentimos dor. Então, faz parte da nossa natureza. Somos frágeis. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, o ser humano é forte. Não, o ser humano é frágil. Eu acho que uma formiguinha é mais forte do que nós. Mas em muitas coisas o Senhor nos fortalece. Muitas mesmo. Na nossa fraqueza a gente encontra muitas vezes força da onde não se pode encontrar. Por quê? Porque assim Deus Pai o faz. Então, eu quero falar para vocês de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo na sua forma humana. Ele despiu-se da sua divindade. Ele se despiu da sua forma divina e veio a essa terra como homem. Ele andou, ele caminhou sobre essa terra como um homem. Ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu toda a necessidade de um ser humano. E foi obediente, era um filho obediente. Obediente a quem? Ao Pai. Eu queria ler aqui com vocês por que Jesus fez tudo isso. Qual o motivo? Se a gente for lá em João 3,16, vai estar escrito o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi um filho obediente. O Pai mandou e ele obedeceu. E o Senhor assim nos amou e nos deu Jesus. Eu gostaria de ler aqui com vocês em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 a 8. A Bíblia está aqui, ó. Vamos ler junto. Que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus. Agora eu peço para vocês que vocês acompanhem comigo lá em Mateus 26. Mateus 26. E um detalhe. Se a gente for lá em Isaías 57:7, lá vai estar escrito assim que como ovelha muda ele foi ao abatedouro. Ele não reclamou. Ele não reclamou. Não blasfemou, não reclamou, não falou, não chega, eu não aguento mais, eu quero sair, para, eu não aguento. Assim, eu vou falar da minha natureza humana, como seria. Se alguém chegasse e falasse assim pra mim, eu quero a sua filha, porque senão eu vou explodir a cidade de Suzano. Eu só tenho uma. Não, nesse dia eu vou viajar, a gente vai estar viajando, não vamos estar em Suzano. Ou então eu falo, não, tem tanta gente que tem mais filho, vai ver um que tem 3, 4, 5, 6. Ah lá, na minha igreja tem meu pastor, ele tem 6. Escolhe um dele. Essa seria a minha natureza humana. Natureza humana é essa que passa por dor, que passa por frio, que passa por conflitos. Esses dias eu tive dor de dente, 2 dias de dor de dente. 2. Eu pensei realmente que eu ia ficar doida de dor, porque não passava com nada. Eu pensei assim, como uma coisa, não era arrancar essa coisinha pequenininha, era arrancar a cabeça inteira para poder ficar livre da dor. Como uma coisa
tão pequena incomoda tanto? Isso sem contar que eu tava limpando a casa, bati o dedinho do meu pé, eu vi estrela. Segurei a respiração, contei 1, 2, 3, misericórdia, meu Deus, porque se fosse em outro tempo eu tinha falado um baita de um palavrão, mas pela misericórdia do Senhor já não é mais assim. Aí ficou, passou. Doeu, ficou dolorido, mas passou. E nós somos assim. Um dia dói o pé, passa. Outro dia dói a perna, passa. Um dia você tá com gripe, passa. Outro dia você tá com outro problema, passa. Um dia você precisa de uma cirurgia, é feita. Então as coisas vão acontecendo na nossa vida. Um dia você tá empregado, mas no outro dia você perde seu emprego. Assim que é a vida, na nossa natureza humana. E eu quero compartilhar com vocês o que Jesus, na sua forma humana, passou por nós e por amor. Para isso, vamos começar aqui na Bíblia, Mateus 26, versículo 2. E bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 2 dias. 2 dias. Eu tive 2 dias de dor de dente, eu estava querendo arrancar minha cabeça. Jesus falou que daqui 2 dias o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Pouco tempo, né? Vamos ver. Mateus 26, 15 e Mateus 26, 21, que diz assim. E disse, que desejais dar, eu vos lhe entregarei. E eles lhe entregaram 30 moedas de prata. O 21. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Valor de Jesus, 30 moedas de prata. 30. E a gente imagina o coração de Jesus, sentado à mesa, e sabendo que um daqueles haveria de o trair. A dor da traição. Quantas vezes a gente, como ser humano, passa por isso também, né? Mas Jesus foi misericordioso. Mesmo assim, ele deu oportunidade para que Judas se arrependesse. Mas Judas não se arrependeu, entregou Jesus. Vamos ler Mateus 26, 34. Que diz assim. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus foi negado por um homem que assentava à mesa com ele, por um homem que compartilhava com ele, por um homem que escutava suas palavras, que estava ali do seu lado. Não, eu não conheço. Não sei quem é. Não vi. E quantas vezes na nossa vida acontecem essas coisas? A gente passa por momentos de situações que a gente precisa de um apoio de alguém que sabe o que está acontecendo e essa pessoa, não conheço, não sei, não vi. Não, tô fora desse assunto. Jesus foi negado. Negado por aqueles que diziam amar. Mas Jesus era misericordioso. Então, quantas vezes nós somos negados? Quantas vezes passamos por momentos de provação e negação? Mas por um breve momento, depois tudo passa e se resolve. Vamos continuar aqui a leitura? Mateus 26, 27. Desculpa, Mateus 37 e 40. E levando consigo Pedro e 2 discípulos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
E voltando-se para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: E nem uma hora pudeste velar comigo? Quantas vezes você está passando por um momento que você precisa de um ombro amigo? Que você precisa de um consolo? Que você precisa de uma ajuda? Você olha para a esquerda, não vê ninguém. Você olha para a direita, não vê ninguém. Você olha para o lado, está dormindo. E você se sente sozinho. Jesus sentiu angústia. Jesus sentiu tristeza. E nós, como seres humanos, na nossa forma natural, sabemos muito bem o que é estar angustiado. Sabemos muito bem o que é sentir tristeza. E Jesus sentiu angústia, tristeza. E quando ele pensou que poderia estar ali com alguém do lado, não estava dormindo. Então, creia, na hora da angústia, na hora da tristeza, se você acha que você está sozinho, muitas vezes eu acho que eu estou sozinha. Muitas. Mas aí eu olho para o lado e eu lembro que Jesus está ali comigo. E é assim que ele tem feito na minha caminhada. Se eu fosse deixar me vencer pela angústia, pela tristeza, pela enfermidade, eu já teria descido a sepultura. Mas por quê? Porque eu tenho hoje o Consolador. Eu tenho Jesus aqui que está toda hora me falando, você consegue, você pode, você vai. Mas, naquele momento, o nosso Jesus estava sozinho. E só para confirmar o que eu vou falar para vocês, eu falei para vocês, Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Fugiram. Simplesmente ficou sozinho. Fugiram e não teve aquele que desse a mão para Jesus, aquele que falasse, não faça, que fosse a sua defesa. Então é isso que eu falei, olhe, quando você olha para a sua esquerda, para a sua direita, quando você olha que a solução não vem, se sente aquela solidão, se sente só, lembre-se, hoje não precisamos estar só. Hoje temos Jesus para estar conosco. Mas Jesus, naquele momento, estava sozinho. As pessoas que o seguiam, as pessoas que estavam com ele, simplesmente o abandonaram. Mateus 26, 60. E não acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Poxa vida, né? Quantas vezes você se sentiu? Eu não fiz isso. Eu não sou assim. Não fui eu. Quantas vezes aconteceu? Quantas vezes você foi apontado por alguém e você não tinha feito nada? Mas Jesus, justo, deram um jeitinho, arrumaram 2 testemunhas falsas. E ele passou por isso. Por isso, quando você estiver sendo injuriado, quando você estiver passando por uma situação de que você não tem culpa, que você fala, mas não tenho culpa disso, não fui eu, não tenho. Lembre-se, Jesus passou por isso. E nessa hora que você fala, Jesus, me ajuda, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Por quê? Porque ele passou por isso. Ele sentiu isso na sua natureza humana e sabe muito bem como a sua natureza humana se sente. Mateus 26, 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto e lhes davam socos, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo. Quem é que te bateu? Eles escarneceram Jesus, humilharam Jesus, como o povo aí diz na gíria, tiraram o barato da cara de Jesus.
Vamos curtir com a cara dele. Mas ele ficou quietinho, ó, mudo como ovelha. Mudo. Não retrucou. Então, quando vier as afrontas, quando vier as dificuldades, pense em Jesus. Pense em Jesus. Algumas vezes as pessoas perguntam, eu já me perguntaram uma vez, porque eu tô doente? Cadê teu... Deus não te cura, não? Eu falei, não. Deus não me cura, não. Sabe por que Deus não me cura? Porque a graça dele me sustenta todos os dias. E se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, a graça dele tem que me bastar. Porque em toda dificuldade, eu sei que Deus me ajuda a encontrar força. Vamos continuar aqui nossa leitura. Mateus 27, 21. Mateus 27. Peraí. Mateus 27, 21. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Barrabás. Aquela multidão que seguia Jesus estava lá também. Aquela multidão que seguia Jesus, que estava atrás de um milagre, que estava atrás de uma cura, que estava atrás de uma libertação, estava lá. E escolheram Barrabás. E não é assim às vezes na nossa vida? Esse dia eu estava pensando, né? Vamos pensar comigo. Você trabalha numa empresa, você faz seu serviço direitinho, você chega no horário, você às vezes fica até mais tarde porque seu chefe pede, você faz tudo direitinho. Procura manter tudo no controle. Aí chega aquele aviso, aquela situação que a gente passa na empresa que a gente fica preocupado. Vai ter corte, porque a empresa está passando por dificuldade. Aí a gente pensa assim, poxa vida, eu trabalho direitinho, eu faço tudo direitinho, eu chego no horário direitinho, meu serviço está em ordem, minhas coisas são organizadas. Não vou me preocupar com isso. Aí chega o dia que sai a lista e teu nome tá lá naquela lista de corte. Aí você procura o nome daquele que chega atrasado, daquele que não faz nada direito, daquele que vive enrolando, daquele que muitas vezes você foi consertar o serviço que ele fez errado, daquele que muitas vezes você foi ajudar porque estava tendo dificuldade, ele está lá. Jesus passou por isso. Jesus era justo, ele foi trocado por um bandido, por um assassino. Então, quando acontecer isso na sua vida, creia que a porta que se fecha é a porta que se abre depois e muito melhor. Se você for trocado, não se preocupe. Deus tem ali na frente algo melhor para você. Se você assim o crer, é lógico. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Ele mesmo, né? Estou inocente do sangue desse justo. Quem era Pilatos? Pilatos era um homem forte, influente, um homem de poder. O que ele poderia fazer? Não, esse homem é justo. Solta, liberta. Não façam isso. Não, está errado.
Mas ele foi político, ele foi pela multidão. A multidão queria, e ele acatou aquilo que a multidão queria e lavou suas mãos, como quem diz, a culpa é deles. E quantas vezes na nossa vida a gente tem alguém que pode nos ajudar, alguém que pode nos socorrer, alguém que pode ele estar dando apoio, e essa pessoa simplesmente vira o rosto. E deixa que o curso, cada um que se vire, cada um com a sua. Não é problema meu. Então, eu falo assim, eu falo como assim, um conselho da minha forma humana. Se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, se você tiver capacidade nas suas mãos de favorecer outra pessoa, não pense duas vezes, faça. Porque eu tenho certeza que Jesus faz isso todos os dias por nós. Jesus fez isso por amor, por mim, por você. Vamos continuar aqui na Bíblia. Mateus 27, capítulo 27, versículo 28 e 31. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe suas vestes e o levaram para ser crucificado. E tudo isso em 2 dias. 2 dias. 2 dias. Eles escarneceram Jesus, humilharam Jesus, bateram em Jesus. Agora pensa na coroa de espinho. Não era espinhozinho não, tá? Espinhozinho de rosas, não. Eram espinhos. Eu creio que todo mundo já enfiou um espinho no pé, na mão, no dedo. Nossa, como isso dói. Incomoda, né? Incomoda demais. Tem vez que chega até a inflamar de tão ruim que é o espinho. Essas ferpinhas de madeira. Agora imagina uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. E se não bastasse a coroa estar lá, eles bateram com a cana para que os espinhos cravassem na carne de Jesus. Esse é o amor que muitas pessoas não conseguem entender. O amor que estava calado, o amor que estava quieto, o amor obediente. Jesus passou isso por mim e por você. Então, quando alguém vir escarnecer sua vida, quando as coisas acontecerem, quando os espinhos vierem sobre a sua carne, eu sei que tem uma coisa que sempre fica na minha mente, que a graça do Senhor me basta. Tinha um hino do Logos que falava: Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho. Então, muitas vezes a gente não entende os espinhos. Mas aí a gente fala: dai-me mais graça, Senhor. Dai-me mais graça. E assim a gente passa e aguenta. Vai doer um dia? Vai. No outro dia? Vai. Mas uma hora cessa. Mateus 27, 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz. Constrangeram. Jesus não foi ajudado. Jesus não foi ajudado. Jesus, o sirineu, ele fez por obrigação. Mas Jesus estava ali, carregando aquele madeiro por amor, não por obrigação. Com as costas feridas, humilhado, escarnecido, chicoteado, devia estar sangrando, com os pés machucados. Mas ele fez por amor e não por obrigação. Há quem diga que alguém o ajudou. Não, não ajudou.
Se a gente vê, ele foi constrangido, obrigado a ajudar a Jesus. E tudo isso Jesus fez por nós, mudo, calado. Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Jesus teve sede de água. Machucado, ferido, afligido. Ele estava com sede. Talvez estivesse até com fome. Mas deram o quê? Vinagre. Vinagre com fel. Quantas amarguras a gente passa na nossa vida? Quantas vezes a gente precisa de um abraço, de uma palavra de consolo, de um ombro, né, amigo? Tô precisando. Mas aí você recebe vinagre. E aí você continua com aquilo. Jesus recebeu vinagre, ele estava com sede. Então, quando você passar por essa situação, pelos vinagres que vêm sobre a nossa vida, lembre-se, Jesus passou por isso. Fala para ele. Eu tenho certeza que ele, por ter passado por isso, ele vai te entender. Ele vai tirar o vinagre, ele vai tirar o fel, ele vai tirar a luta, ele vai te dar força para passar por cada provação, porque ele sabe, ele passou por isso. E lembrando de novo, 2 dias. Mateus 27, 35. E havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Jesus, o que ele tinha nesta terra? A roupa do corpo, a túnica. Isso lhe foi tirado. Lhe foi tirado. Quantas vezes as coisas são tiradas de nós? Os nossos desejos, os nossos sonhos, o nosso emprego. E quantas vezes nós reclamamos que está faltando isso, está faltando aquilo, que eu preciso de um sapato, eu preciso de uma roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E não paramos para ser agradecidos. Agradecidos por aquilo que nós temos e por aquilo que o Senhor há de nos dar. Mas Jesus só tinha uma túnica. Vamos sortear aí a túnica desse judeu aí, vamos? Ver quem fica com a roupa dele. Até isso tiraram de Jesus. E isso em 2 dias. Mateus 27, 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E o 39. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça. Muitos daqueles que o seguiam passavam ali e blasfemavam contra ele. E ele estando ali naquela cruz, entre 2 salteadores. Esses 2 salteadores, um blasfemava, um falava besteira, um criticava Jesus. Se você é Deus mesmo, por que você não sai daí dessa cruz? Mas o outro, Senhor, tem misericórdia de mim. A ovelha muda só teve uma palavra. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Eu costumo escutar meu esposo falando que o ladrão da cruz do Calvário, que Jesus perdoou,
foi o primeiro a inaugurar o paraíso de Jesus. Porque hoje mesmo estaria ele lá no paraíso com Jesus. Jesus não foi crucificado entre reis, entre homens importantes. Ele foi crucificado entre 2 salteadores. E mesmo assim, naquela situação, ele abriu a sua boca e teve misericórdia de uma alma e de uma vida. Mateus 28, 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Esse Jesus aqui já não é mais o Jesus na natureza humana. Esse Jesus que ressuscitou é o Jesus da natureza divina. É o Jesus que veio neste mundo e andou sobre essa terra como homem, mas que ressuscitou e voltou ao Pai. Foi esse Jesus que nos deixou o Consolador amado Espírito Santo, aquele que fala aos nossos corações, aquele que nos consola. Pensa, Jesus aguentou 2 dias. Ele poderia falar, não, chega, eu não aguento mais. Pai, eu não quero. Pai, me tira daqui. Não, eu confesso, eu falo, eu não quero, deixa, eu não quero passar por isso. Não, ele passou por isso. Todas as nossas angústias, todas as nossas dores, todo o nosso pecado, todas as nossas dívidas, todas as nossas faltas, Jesus levou em 2 dias sobre a cruz do Calvário. 2 dias. E nós, quantas vezes passamos por essas coisas? Como eu disse no começo, uma vez a perna dói, outra vez o joelho dói, outra vez o dente dói, outra vez você perde emprego e as coisas vão acontecendo, você perde família, você perde um ente querido. Quantas vezes as coisas acontecem? Mas as coisas para nós, o Senhor é misericordioso. O Senhor não dá provação que a gente não consiga suportar. Não dá. Então, se vir a tristeza, se vir a depressão, o que vinha sobre nós, creia, clamando o nome de Jesus, a gente é mais que vencedor. Entrega nas mãos de Jesus. Eu costumo dizer que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi conhecer a Jesus. É incomparável, incomparável. E eu digo para quem ainda não conheceu esse Jesus, para aquele que ainda não teve uma intimidade com esse Jesus, olha, não tem coisa melhor nesse mundo. E nesse mundo, no céu, na terra, no universo, do que a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida. Eu quero assim que vocês reflitam sobre essa palavra, que vocês leiam ali a Bíblia, Mateus 27, 26, 27, 28, a trajetória de Jesus. E pense bem, quanto que um ser humano aguenta? Por amor. Porque Jesus, ele foi até o fim. Ele não largou a cruz, ele foi até o fim, até a morte. Por amor a mim, por amor a você, por amor da sua alma, da sua vida e da sua salvação. Por isso que eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente não vai chegar ao Senhor, ao nosso Deus Pai, sem Jesus. Por isso, creia, Jesus está no céu, com Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E assim eu agradeço a cada um que me escutou e clamo ao Senhor que a graça e a misericórdia dele alcance a sua vida, que a graça e a misericórdia do Senhor te ajude no seu momento de dificuldade, que te abra as portas se haja necessidade e que faça tudo aquilo que aprove a ele. Assim eu agradeço e me despeço. Em nome de Jesus. Amém.